Pessoal, mensagem agora, travesseiro de pedra. Tema da mensagem, travesseiro de pedra. É muito forte, tá? Tá lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, no versículo 10, diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Presta atenção. Vou repetir novamente o versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido tudo o que eu tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Queridos, nessa passagem, ela é tão forte que você consegue extrair diversos temas. Ela fala de dízimo, ela fala de obediência, ela fala de promessa, ela fala de igreja, ela fala de bênção para aqueles que não são judeus, bênção para todas as famílias da terra. Nessa mensagem eu posso extrair mil temas. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Mas o que eu quero focar aqui hoje é o seguinte: foi a opção de Jacó de largar tudo que ele tinha de bom por um travesseiro de pedra. Como assim? Eu queria voltar um pouco na história antes desse momento e te explicar o que aconteceu. Então, Abraão gerou um filho chamado Isaque. Isaque gerou dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. Esaú, ele era o primogênito de Isaque. Então, houve uma promessa que Deus deu para Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, Abraão. E você, onde você pisar a planta dos seus pés, você vai receber, e os seus filhos serão, Abraão, incontáveis como a estrela dos céus, como a areia do mar. Então Abraão recebe aquela promessa. E a partir do momento que aquela promessa era para a descendência dele, veja bem, ele recebe essa promessa, ele nem filho tinha, a mulher dele era estéril, Sara, e depois muda o nome para Sarai, né? Sarai depois muda o nome para Sara, quer dizer princesa. Então Abraão, ele recebe aquela promessa e ele passa para o seu filho mais velho. Qual foi o filho mais velho? Isaque. Claro que teve também Ismael, mas Ismael não era o filho de Sara, não era o filho da promessa. A promessa era para se cumprir presta atenção, no filho de Abraão com Sara. E o primogênito de Abraão com Sara, o filho mais velho, foi Isaque. Então Isaque recebe aquela promessa de Deus.
E Isaac tem 2 filhos, né? O seu primogênito é Esaú. Por quê? Embora gêmeos, diz a Bíblia que Esaú nasce primeiro. Quem sai primeiro da mamãe é Esaú. E Jacó sai segurando o calcanhar de Esaú, já cumprindo a profecia, né? Cumprindo algo que iria acontecer. Então ele sai tipo assim, tentando puxar o irmão para dentro para ele ser o primeiro. Mas ele não foi o primeiro. O primeiro foi realmente Esaú. Só que Jacó, ele nasce e ele começa a conhecer essa história. Então, tanto Esaú como Jacó compartilhavam a mesma mesa, o mesmo momento de jantar, o mesmo momento de almoçar, o mesmo momento de café da manhã. Naquela época você não poderia comer se não fosse na presença do pai e da mãe. Então, quantas das vezes Jacó ouvia o seu pai falar assim: Esaú, você vai receber a promessa de Abraão, meu pai. Esaú, você será abençoada todas as famílias da terra. Esaú, você vai ser o cara. E é interessante que essas 2 crianças crescem e Esaú tinha tudo aquilo que um pai gosta de um filho homem. Esaú era meio que macho, sabe aquele macho, sabe o menino que gosta de brincar, que gosta de terra, de se sujar, de se aventurar. Então, Esaú, ele era esse menino, ele era caçador, ele tinha traços de homem, ele era peludo, tinha, sabe, pelos, né? Já de novinho, ele já tinha pelos, ele era um menino, sabe, o orgulho masculino. Já Jacó, ele era uma pessoa mais caseira, ele era um cara mais simples, mais normal. E ele foi criado com a sua mãe. Então a sua mãe, né, Rebeca, ficava ali cuidando dele e tal. E ele gostava de fazer comida tal, e fazia comida. E ele era um cara caseiro, ele não gostava de se aventurar. Só que ele crescia e ouvia a promessa que Deus tinha para a família dele. E de certa forma ele estava fora dessa promessa, porque a promessa era para o primogênito. E a Bíblia fala que certo dia, presta atenção, certo dia, Esaú sai para caçar e Jacó fez um guisado na casa dele, fez lá um prato de lentilha, fez aquela lentilha, né, que eu adoro lentilha, hein? E quando Esaú chega da caça, ele fica com muita fome. Eram 2 adolescentes, e aí ele pega e fala assim, né, Jacó, me dá um pouco dessa comida. E Jacó fala para Esaú: eu não vou te dar nada não. Esaú fala: pô, mas por que você não vai me dar nada? Aí Jacó pensa assim: eu te vendo, você quer comprar um prato de comida? Aí Esaú fala: tô morrendo de fome, eu quero, o que você quer? Ah, me dá o seu direito de primogenitura. Olha só que forte, me dá o seu direito de primogenitura. E Esaú chega e fala assim, Esaú fala assim: pode pegar, ele desprezou a bênção. Pode pegar. Sabe por quê? O que vai acontecer com esse direito se eu morrer de fome? Por um prato, irmão, de lentilha, Esaú vendeu sua bênção a Jacó. Muitas pessoas falam que Jacó é suplantador, Jacó é enganador. Eu não concordo com isso. Jacó enganou seu pai fazendo-se passar por Esaú. Mas houve ali uma compra e venda, irmão. Tanto que a Bíblia fala já lá no Novo Testamento, nós estamos no primeiro livro, lá em Gênesis, hein? E Deus se aborreceu de Esaú e amou Jacó por conta disso. Então o que acontece? Jacó pega e passam-se os dias, seu pai está para morrer, e aí o seu pai pega e fala assim para a mulher dele, fala assim para Rebeca: chama aqui Esaú, que eu vou abençoar Esaú sobre o direito de primogenitura que eu recebi do meu pai. E Esaú então não estava lá, e eles simulam uma situação aonde Jacó se faz passar por Esaú. Então Rebeca chama seu filho mais novo e fala assim: Jacó, corre lá, porque ela sabia que o filho mais novo tinha interesse na bênção do Senhor e que tinha comprado e pago a bênção.
Então ela não estava errada, mas o pai, claro, o pai queria dar para o filho mais velho, para o filho mais robusto. Então o pai chega e fala assim, vem cá, Esaú, que eu vou te abençoar. E o menino pega, ele não tinha nem pelo no braço, ele pega assim, coloca um pouco de cabra, assim, o pai dele estava cego, e ele faz uma comida e engana o pai dele. Ali ele enganou o pai dele mesmo, mas ele não enganou Esaú não, ele enganou o pai. Aí o pai dele vai comer aquela sopa, né, fala assim, nossa, essa sopa aqui realmente é uma sopa que Esaú que fez, né? Mas é engraçado que a voz é de Jacó, né? E aí, mas é você mesmo, Esaú? E Jacó fala assim, sou eu, papai, sou Esaú. Aí o pai dele fala assim, vem cá, se aproxima para mim, vê, né? Pra mim. Aí o pai esperto, né? Falou, vou passar a mão dele, se tiver pelo, eu vou sentir o cheiro dele. Aí ele passou assim, a cabra no corpo, né? E o pai dele sentiu aquele cheiro lá. O cheiro é de Esaú, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. É você mesmo, Esaú? Claro que sou eu. E com a ajuda da mãe também. E não é que Isaac pega e coloca as mãos e abençoa errado. Abençoa Jacó pensando ser Esaú e fala assim, Jacó, você vai ser... Jacó não, ele fala assim, filho, você vai ser pai de nações, pai de multidões, filho, vai dar tudo certo, o filho será uma bênção. E ele começa o que? Abençoar Jacó no lugar de Esaú. Mas eu quero dizer que Jacó não roubou a bênção. Jacó comprou e pagou. Aí, então, quando acaba tudo isso, Esaú chega, e quando Esaú chega, ele faz um prato de comida, e o pai dele fala assim, filho, mas eu já comeu o prato de comida? Não, como assim, pai? Filho, acabei de te abençoar. Aí cai a ficha, Esaú fala, o senhor abençoou o filho errado. Me sobrou alguma coisa? Ele fala, não te sobrou nada, passei toda a bênção para o outro. Então Esaú, na verdade, ele tinha desprezado a bênção, mas na hora Esaú ficou com tanta raiva que ele falou, vou matar Jacó. Vou matar Jacó. Vou matar Jacó. É só meu pai morrer que eu mato Jacó. E aí Jacó foge. A sua mãe pega e faz ele fugir. Ele sai apenas com um vidro de azeite, irmão. E Jacó foge, corre, né? E a mãe dele orienta, fala assim, ó, vai para as terras da onde eu vim, para você casar com uma parente sua, para não se misturar. Por isso que crente tem que andar com crente. E ele sai de Berseba indo para Harã, e no meio do caminho, chega de madrugada, ele foi a pé, ele chega à noite, ele tem que dormir, ele pega o quê? Um travesseiro de pedra, ele pega uma pedra, e coloca aquela pedra no chão, e vai dormir em cima daquela pedra. Eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir sem travesseiro, irmão. Se eu dormir sem travesseiro não dá. Eu seria o que pegaria uma pedra para dormir mesmo. Mas o que me chama a atenção é que uma pedra deve ser algo tão desconfortável, irmão. E ele saiu sem roupa, sem bagagem, só com a roupa do corpo. E nós sabemos que de noite é um frio. Puxa, que noite ruim que aquele moço deve ter tido. Mas ao mesmo tempo, que noite boa. Ruim do aspecto físico, mas boa porque ele tinha ganhado a bênção de Deus. Mas vamos voltar um pouco. Isaac era um homem muito rico, seu pai era muito rico. Então com certeza Jacó, embora eles moravam em casa, não tem das grandes, tá? Não é barraca, não morava em barraca, tá? Então ele tinha seu quarto, tinha sua cama confortável, devia ter um travesseiro com penas de ganso, de avestruz, devia ter um colchão ali, irmão, com penas, tinha cetim na cama dele, tinha seda, porque eles eram ricos, tinha comida, tinha tudo. E com o que faz uma pessoa trocar todo o conforto da sua casa, o alimento de primeira, leites, queijos, eles eram ricos, muito mais do que você pode imaginar. Mas muito ricos mesmo, eles tinham muito gado, eles eram milionários. E o que faz uma pessoa trocar toda a riqueza por um travesseiro de pedra? Você trocaria tudo que você tem? Você presta atenção no que eu estou falando. Você daria tudo que você tem hoje, largaria para trás seu carro, porque ele com certeza devia ter um cavalo bonito lá, né, com o pai dele, ou alguns cavalos. Você largaria o seu carro, sua casa, seu patrimônio, sua cama, seu cobertor, sua televisão, seu celular e principalmente seu travesseiro? Você trocaria tudo isso por um travesseiro de pedra? Pensa bem, você trocaria tudo isso por um travesseiro de pedra? Eu quero dizer uma coisa para você, Jacó trocou.
Mas não era o travesseiro de pedra que estava em jogo. Era a bênção de Deus na vida de Jacó. E eu quero te falar uma coisa. Escute o que eu vou te falar. Escute. Eu não quero que você desfaça do que você tem. Jamais. Jamais. Mas eu quero que você compreenda um princípio muito forte. A maioria das pessoas vão para as igrejas atrás de busca financeira. A maioria das pessoas vão na igreja para resolver seus problemas. E principalmente o problema financeiro. As pessoas vão para a igreja para trocar de carro, para pagar suas contas, para ter um celular melhor, para conseguir uma casa própria. Elas vão focadas no seu bem-estar. É válido? Até pode ser válido. Mas a verdadeira essência da igreja não está nos bens materiais. A verdadeira essência da igreja está no reino de Deus. Está na bênção, na promessa da bênção. Porque é melhor, irmão, é melhor você comer legumes com Deus do que se fartar de carne sem Deus. É melhor você dormir num casebre com Deus do que numa mansão sem Deus. E isso que Jacó estava fazendo. Jacó não estava trocando os seus bens por um travesseiro de pedra. Jacó estava trocando os seus bens, o seu conforto pela bênção. E quando ele dorme desconfortável, Deus aparece para ele. Você quer que Deus apareça para você? Lembre que Jesus fala para a gente em Mateus 6,63. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não estava deixando de gostar do que era bom. Não, mas ele estava priorizando Deus na vida dele. Largou tudo para depois ter muito mais. Plantou para depois colher. Semeou para ter fartura. E ali o que Jacó faz? Jacó larga tudo. Larga tudo. E quando ele dorme de forma desconfortável, Deus aparece para ele e fala assim: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Embora era avô, mas pela lógica deles, que ali eles sempre chamavam os ascendentes de pai. Eu sou o Deus de teu pai Abraão e de Isaac. E Deus poderia estar irado com ele e estar falando assim: você enganou Isaac, meu servo. Não, Deus não repreendeu Jacó, irmão. Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e sou o Deus de Jacó. E te digo uma coisa: todas as famílias da terra em ti serão abençoadas. Todas as pessoas serão abençoadas em ti, nessa tua fé de você optar primeiro por Deus, primeiro pelo reino de Deus. Quando você opta primeiro pelo reino de Deus, você então terá as demais coisas, e você será exemplo para as gerações vindouras. Era isso que Deus queria falar para nós. E aí Deus dá no sonho uma visão, onde ele viu uma escada, irmão. Ele viu aquele lugar chamado Betel, onde ele chama de casa de Deus depois. Olha a igreja entrando aí, uma profecia da igreja. Ele vê ali uma escada, e essa escada ia até o céu, e ele via anjos de Deus subindo e descendo, e veja bem que Jesus fala isso, se não me falha a memória, para Filipe. Jesus fala, foi para Filipe mesmo, para Natanael. Jesus fala assim para Natanael: verdadeiramente, Natanael, você verá o céu aberto, a glória do Filho de Deus e os anjos de Deus subindo e descendo. Deus, ele fala para Natanael, já no Novo Testamento, já na igreja, que a igreja viveria essa profecia da escada que sobe e desce. O que representa isso? É o anjo pegando a tua oração e subindo, levando a Deus, e o anjo trazendo a sua bênção. Querido, eu quero falar uma coisa: quando você busca o reino de Deus acima de todas as coisas, você não precisa se importar com o que haver de comer, com o que haver de beber, porque o vosso Pai vai te alimentar, porque a tua vida, irmão, é a tua roupa.
é o teu alimento, o teu corpo é a tua roupa e a tua vida é teu alimento. Quando você foca em Deus, quando você abre os olhos e entende isso, que o mais importante é buscar o reino de Deus, e entende que as demais coisas serão supridas no dia seguinte, no dia exato, porque basta cada dia seu mal. Você não precisa se preocupar quando você tem Deus na sua vida. Quando você entende isso, as portas se abrem para você, o céu se abre para você, e Jacó então ele começa a ficar assustado, e Jacó acorda, irmão, e Jacó acorda e fala assim: verdadeiramente Deus estava nesse lugar. Em outras palavras, Deus estava na minha vida e eu não estava percebendo. A mensagem para você hoje é essa: Deus está na tua vida. Você está percebendo Deus na tua vida, ou você tem desprezado Deus na sua vida? Eu tenho percebido Deus na minha vida, amado. Eu percebo Deus a cada momento na minha vida. Eu percebo o Espírito Santo quando eu deito, quando eu me levanto. Hoje você já conversou com o Espírito Santo? Já falou bom dia, Espírito Santo? Vamos caminhar juntos? Você pode estar correndo o risco de estar cometendo um erro, de estar pensando que a igreja é para suprir os seus problemas financeiros, pensando que Deus é para resolver as suas situações familiares. E eu quero falar para você, não é isso. A igreja está lá para você saber que existe um Deus a ser adorado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o louvor. Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele é tudo. Primeiro é Ele, segundo é Ele, terceiro é Ele, quarto Ele tem que ser um todo na tua vida. Ama a Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar a Deus acima da sua casa, do seu carro, do seu celular, do seu patrimônio, da sua televisão, até mesmo do seu travesseiro. Quando você ama a Deus, você foca em Deus, você foca no reino de Deus. Aí, querido, aí vem a resposta. Aonde a planta dos seus pés tocar. Onde tocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado. Não se preocupa não. Tu fez certo. Deus podia falar para ele: Jacó, tu fez errado. Jacó, você enganou teu pai. Jacó, você enganou o seu irmão. Não. Deus não repreende. Deus não repreendeu Jacó. Muito pelo contrário. Paulo diz que Deus amou Jacó por causa dessa atitude e se aborreceu de Esaú. Ei, é muito forte isso. É muito forte. Jacó estava dando valor para a bênção de Deus. O outro não. Quem você é nessa história? Você é um Jacó? Ou você é um Esaú, que está mais preocupado com a comida, com a roupa? Desculpa. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Você não precisa gostar de mim. Você não precisa nem ir na minha igreja. Tem muitas igrejas boas por aí que vivem prometendo dinheiro. Na minha não. Na minha você vai aprender o que é reino de Deus e o que é manter a salvação. Não desprezamos o dinheiro, de maneira alguma. Mas na minha igreja você aprende a sã doutrina. Aí eu te faço uma pergunta, amado. Te faço uma pergunta, amada. Quem você é? Você é Jacó ou você é Esaú? O que te motiva a frequentar a igreja? Qual igreja você tem procurado? A igreja do sucesso? Que muitos falam das igrejas neopentecostais que promete prosperidade. Só pensa em dinheiro. É verdade, só pensa em dinheiro mesmo. Mas tem muitas pentecostais por aí também que você vai, irmão, que é um show de revelação. Eis que vejo chave de carro, eis que vejo chave de casa, eis que vejo isso. Olha, conheço um pregador que prega sobre prosperidade e traz na igreja, o cara tira grandes ofertas. Ei, é para isso que você decidiu ser crente? É para isso que você decidiu servir a Deus? É? Você é Esaú? Tá cheio de Esaú por aí, irmão. Tá cheio de pastor Esaú. Tá cheio de bispo Esaú. Tá cheio de crente Esaú. Ou você é um Jacó. Ou você é Jacó. Você vai na igreja para amar a Deus. Não importa o tamanho da sua igreja. Não importa se a tua igreja prega prosperidade. Você está indo na igreja por causa de Deus. Aí você vai receber as bênçãos. Eu não estou dizendo que você não vai receber as bênçãos. Porque Jesus falou: ei, cara, olha lá, olha para as aves dos céus. As aves não plantam.
e nem colhem celeiros, e Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Olha para os lírios do campo. Vocês vão se vestir como eles. Deus não veste o lírio do campo? Nem Salomão, que tanta glória, se vestiu como um lírio do campo. Vocês têm muito mais valor do que um lírio, muito mais valor do que uma ave do céu. Poxa, Jesus já deu a direção para a gente, busca o reino de Deus. Será que Jesus falou abertamente, busca primeiro o reino de Deus e demais pessoas acrescentadas. Parece que as pessoas não escutam o que Jesus fala, fica procurando em diversos lugares sobre temas de... Se eu quisesse falar sobre dízimo e sobre oferta, era só descer aqui embaixo. A Bíblia fala que Jacó faz um voto. Olha, se o Senhor for comigo, de tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo mesmo. Mas você não tem que dar o dízimo para você receber dinheiro, não. Você tem que dar o dízimo por obediência a Deus. Por amor ao Todo-Poderoso. Pela soberania de Cristo na sua vida. Para que a igreja cresça. Você tem que dar oferta e dízimo para ter o prazer de falar, puxa, na minha igreja agora, antes não tinha ar-condicionado, agora tem ar-condicionado. Antes não tinha, a porta estava quebrada, agora a porta foi reformada. Antes tinha só um templo, agora tem dois. Antes pagávamos aluguel, agora a igreja é nossa. Antes as cadeiras estavam quebrando, agora são cadeiras novas. Você tem que dar por amor. Por amor, não por interesse. Pelo menos eu penso assim, eu e a Bíblia, né? Eu e Deus, pelo menos nós pensamos assim. Nós pensamos em buscar o reino de Deus. Se você quiser pensar que nem Esaú, você pensa, irmão. Vai na igreja lá. Escreve lá para o pastor, lá um monte de problema. Ah, pastor, eu preciso disso. Leve a lista para Deus. Coloca, não esqueça de colocar. Desculpa, não estou aqui para passar a mão na tua cabeça. Não esqueça de colocar na sua lista. Eu preciso de um prato de lentilha para comer. Para, irmão. Para. A oração do Pai Nosso falou assim: Pai, me dá o pão nosso de cada dia. Não falou o churrasco. Você precisa do suprimento que Deus te dá. Glorifique. Eu vejo pessoas que murmuram de tudo. Escuta, irmão, eu conheço pessoas que murmuram de tudo. Murmura do emprego, murmura do salário. A pessoa está comendo carne, sempre lhe fala que tem uma carne melhor. Ou ela está salgada, ou ela está muito queimada, ou muito crua, ou está dura, ou está muito mole. Reclama porque está muito frio ou porque está muito sol. Reclama porque paga aluguel. Reclama porque comprou uma casa, mas a casa tem que reformar. Reclama do filho, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do pastor, reclama do bispo, reclama da igreja, reclama da cadeira da igreja, reclama de tudo. E por que você não passa a agradecer? Agradecer pela vida do seu bispo, pela vida do seu pastor, agradecer pela sua igreja, agradecer porque você tem uma esposa, agradecer porque você tem um esposo, agradecer porque você tem filhos que não são perfeitos, mas são seus. Por que você não agradece o teu emprego? Glória a Deus pelo emprego que você tem. Por que você não agradece pelo seu salário? Não é muito alto, mas está dando certo por enquanto. Por que você não agradeça, irmão, pela carne que você está comendo, pelo ovo? Porque você não agradeça pela carne. Olha, ela está um pouquinho dura, mas dias melhores virão. Deus não é com quem murmura. Deus não é com quem fica focando no mundo material, o mundo de Deus espiritual. Jesus foi muito claro, as pessoas parecem que não lê o que Jesus fala. Jesus falou: o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não falou assim: o Pai está procurando pessoas para irem para a igreja pedir carro, casa e bênção. Não foi isso que Jesus pregou. Jesus falou: o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito, porque o Pai é espírito. Você não é só corpo, você é corpo, alma e espírito. Põe uma coisa na sua mente: você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você precisa conversar com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não é gostoso comer bem, eu não estou dizendo que não é gostoso ter propriedade, tanto que Deus abençoa Jacó depois. Deus abençoa Jacó de tal forma que o homem se torna rico. Saiu pobre da casa do seu pai e se torna rico. Trabalhou como escravo durante 14 anos, mas fica rico. Deus enricou ele. Eu não estou dizendo que Deus não vai te enricar, não estou dizendo que você não vai ter suprimentos, não é nada disso. Eu só estou dizendo que o foco não pode ser o bem material, o foco tem que ser a promessa de Deus na sua vida, o foco tem que ser o reino de Deus. É isso que Jacó fez, Jacó focou o reino. Eu fico imaginando o menino crescendo na casa de papai e ficar ouvindo: puxa vida, olha só que interessante, puxa vida, o meu avô recebeu uma promessa, meu pai também. Puxa, eu estou fora dessa promessa, meu irmão que vai estar. Como que eu vou fazer?
Ele deve ter matutado, irmão, para vender esse prato de lentilha por mão dele. Ele deve ter matutado, ó, um tempão. Ele criou uma estratégia. Pegou o momento que ele sabia que o irmão voltava cansado e com fome. Ele percebeu, às vezes, que o irmão voltava cansado e com fome e procurava nas panelas da casa alguma coisa para comer. Ele foi esperto. Ele deve ter pensado, ó, a hora que Esaú entrar em casa, eu vou vender o meu prato de guisado e vou comprar o direito de primogenitura dele, porque ele não está nem aí mesmo. A bênção pode sair de um e passar para outro. Sabe o que eu aprendi com o Tony Sabeta? Já vou encerrar, tá? Desculpa ser cansativo na mensagem de hoje, acho que foi até meio enfadonho para você, eu peço perdão, não fui tão rápido na pregação, mas que ela venha servir para você aprender alguma coisa. Tony Sabeta já está na glória com Deus, um pastor maravilhoso, amigo meu, um dos melhores músicos, compositor foi o melhor, de voz não, cantava, gravava CD, mas de composição, para mim, foi o maior compositor que teve, bom, tem também o Ademar de Campos também, que não fica longe, né? Então, vamos colocar o Tony Sabeta entre os 5 melhores aí do Brasil. Mas o Tony Sabeta, amigo meu, particular mesmo, ele falou, eu era advogado dele, inclusive, né? Advogado da família. O Tony Sabeta falou assim para mim, Bispo João, eu estou nessa área do louvor há muito tempo, e eu tenho observado o seguinte, a bênção e a unção, ela anda. Deus levanta uma banda, pode prestar atenção. E ele começou a dar os nomes das bandas para mim, comecei a me assustar, irmão. E essas bandas explodem, crescem, aí começa a entrar o orgulho. Quando entra o orgulho nessas bandas, Deus tira a unção e vai para uma outra banda. Aí vai para aquela banda X, ele falou todo o nome de todas. E eu fui observando, falei, caramba, que aconteceu isso mesmo? Eu não vou falar por uma questão de ética, tá? Mas você deve saber. As comunidade tal. Aí a unção está naquela comunidade, eles começam a explodir, fazer louvor, e começam a vender CD, e começam a ser chamados, aí o orgulho sobe. Aí a unção vem e vai para o outro, 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 e vai para o outro. Eu comecei a observar e falei, não é que é verdade mesmo, rapaz? Sempre tem uma banda que está na frente, tem uma comunidade que está na frente. E essa unção anda. Querido, Deus não está procurando pessoas arrogantes, pessoas que cobram caro para cantar. Deus não procura pregadores top star, que tem que ver na agenda se tem data e que cobra uma grana para cobrar. Se você quer virar um pregador para ganhar dinheiro, você escolheu uma péssima profissão, porque pregador, cara, não é profissão. Nós somos porta-voz de Deus. De graça a gente recebe de Deus a mensagem e de graça nós passamos para as pessoas. Então, desculpe o desabafo, não meu, mas do Espírito Santo, para abrir o seu intelecto. Desculpe. Mas você precisa mudar a ótica da sua vida. Alguém vai ouvir essa pregação aqui e precisa ouvir isso. Você que pensa em se tornar um pregador, para ser famoso, para ganhar muito dinheiro, para dizer para as pessoas, a minha agenda está lotada. Você escolheu um péssimo caminho a seguir. Te recomendo, escute o que Jesus fala. Tem muita gente que lê a Bíblia toda, mas não se atenta para as palavras de Jesus, a qual tem um peso muito maior do que as outras passagens da Escritura, embora toda a Escritura é divinamente inspirada. Paulo fala isso para Timóteo. Porém, as coisas que Jesus fala é forte. Quem quer ser maior, que seja o menor. Quem quer estar por cima, comece por baixo, irmão. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Jesus ensinou isso. Quem quer ser servido, sirva. Amém, queridos? Então, que você guarde essa pregação para você crente, você pregador, você que já tem 50 anos de igreja, você que está chegando agora. E lá na minha igreja, se você está indo só para pegar dinheiro, eu quero buscar dinheiro, quero que Deus me abençoe, não vá na minha igreja não, porque a minha igreja é diferente dessas demais, tá?
Se você quiser, depois você liga no meu WhatsApp, no meu telefone particular, e te dou o endereço do monte de igreja que prega sobre prosperidade. E não prega nada sobre santidade. Não prega nada sobre salvação. Te dou um monte de igreja, um monte. Eu te falo mais, você não precisa sair muito longe não. Você virou a esquina da sua casa, vai ter umas 2, 3 ali pertinho para você congregar. Mas se você quer ir numa igreja séria, então eu te passo o endereço da minha. Da minha eu te passo. Quer buscar bênção? Eu te passo. Igreja Batista, Jesus Cristo Aliança. Eu estou lá na sede, Rua Santana 113, no bairro Paulicéia. Todo domingo às 10 da manhã. E você é meu convidado a estar comigo. Das 10 às 10h45, porque o culto agora pela legislação tem que ter apenas 45 minutos. Estou lá com você. Quer ir comigo lá? Vamos lá. Só que lá eu não vou passar a mão na tua cabeça, não. Na verdade, não é eu, né? Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Lá você vai receber a sã doutrina de Deus. Amém, querido? Beijo no coração. Até mais. Vamos orar? Senhor, nos fortalece com essa pregação. E que eu peço, Deus, que as pessoas possam ter entendido essa mensagem. Que as pessoas possam realmente guardar na tábua do coração essa instrução. Palavra pesada, palavra forte, mas palavra de reflexão. Palavra de conduta. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Essa oração faço crendo no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos?